Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Vou estar fazendo aí, né, a nossa aulinha gravada. Vou estar dando seguimento aí ao que a gente terminou, né, na aula passada. Na realidade eu abri aqui esse slide, mas lembrei aqui agora que a gente não terminou uma partezinha da aula passada. Então eu vou fechar essa aula aqui, né? A gente tinha começado a discutir um pouquinho sobre equilíbrio químico, então a gente conceituou, fez alguns exercícios, né? Então eu vou seguir agora falando um pouquinho aí sobre essa questão do princípio de Le Chatelier, tá? O que é esse princípio de Le Chatelier? O que isso vem dizer? Só para a gente poder recordar um pouquinho, quando a gente fala de equilíbrio químico, né, nós estamos falando aí, né, de uma reação, então voltando aqui, de uma reação que ela é reversível. Então, uma reação, para ela ser reversível, é porque justamente ela tem o seu sentido direto e inverso, né? Então, a gente fala lá que a reação ela vai e volta, né? Então, o que isso significa? Reação ir e voltar. Porque justamente os reagentes formam os produtos, mas os produtos podem reagir entre si, se tornando reagentes, e formar os que eram reagentes anteriormente, então agora a gente chama de produto. Então, nós temos uma reação direta e uma reação inversa, né? Então, a gente fez essa discussão. Então, aí a gente tem uma reação reversível, sendo que nem sempre, né, quando a gente tem uma reação reversível, essa reação vai estar em equilíbrio. Isso não é regra. Então, como que eu vou saber se a minha reação vai estar em equilíbrio? Justamente, uma reação, para ela estar em equilíbrio, eu preciso alcançar duas condições. A primeira condição é a velocidade das reações direta e inversa se igualar. Então, a gente tem uma mesma velocidade de ocorrência das duas reações e as concentrações de reagentes e produtos ficarem constantes ao longo do tempo. Então, não ter alteração nessa concentração, tanto do reagente quanto do produto, tá? Então, a gente fez essa discussão, interpretou graficamente em relação a isso. Então, agora a gente vai ver, né, essa questão do princípio de Le Chatelier e o que isso vem dizer para a gente, né? A gente vai partir da discussão do seguinte: se eu tiver um sistema, né, que eu tenho ali um equilíbrio químico, e aí eu tenho essa reação que, propriamente dito, entrou em equilíbrio. Então, quando se ela entrou em equilíbrio, né, eu tenho velocidades igualadas e as concentrações constantes. Sendo que nós temos três fatores que podem alterar o equilíbrio químico. Então, se uma reação estiver em equilíbrio, mas um desses três fatores forem mexidos no sistema, vamos assim dizer, o equilíbrio químico ele vai ser alterado. Que três fatores são esses, né? O primeiro fator que a gente tem é a temperatura, posteriormente concentração, posteriormente pressão. São três fatores que, se a gente alterar no sistema, consequentemente, o equilíbrio químico ele vai ser mudado. Então, a gente vai pensar, uma reação está em equilíbrio, né? Se essa reação ela está lá em equilíbrio, alterei a temperatura. O que vai acontecer com essa reação? Consequentemente, ela vai sair do equilíbrio. Essa reação, ela saindo do equilíbrio, ela vai sair de uma condição de estabilidade, poderíamos dizer assim. Então, os nossos sistemas, eles vão tender a voltar para o equilíbrio químico. Então, essa volta para o equilíbrio químico, nós vamos chamar de deslocamento do equilíbrio. Então, o que é o deslocamento do equilíbrio ou deslocamento químico? O deslocamento vai ser o movimento, vamos assim dizer, entre aspas, ou o sentido na qual a reação vai se deslocar, né, para poder voltar ao equilíbrio químico, porque ela vai ter saído do equilíbrio por ter tido a temperatura, a pressão ou a concentração alterada. Então, o princípio de Le Chatelier fala lá pra gente que quando uma condição que determina o estado de equilíbrio é alterado, ou seja, se a temperatura for mudada, pressão ou concentração, o sistema ele responde no sentido de minimizar essa variação e retornar ao equilíbrio. Então, o que a reação vai querer fazer? Vai querer se movimentar de alguma maneira de forma que o equilíbrio seja retomado. Então, esse movimento que a reação vai fazer
nós vamos chamar de deslocamento. Então, a gente vai começar a fazer análise no seguinte: como que eu vou saber para que lado a minha reação ela vai deslocar? Então, aí eu trago aí os fatores, né, que vão alterar o equilíbrio, mas para a gente poder entender isso, vou colocar aqui embaixo, né, para a gente começar a refletir. Então, vamos supor que, genericamente, né, a gente tem a reação. Então, aqui, esse primeiro que eu vou colocar, a gente vai pensar na influência da concentração no equilíbrio. Ou seja, se eu tiver mudança da concentração de uma das espécies do meu equilíbrio, o que acontece? Então, exemplo, eu tenho a reação lá, né? A mais B em equilíbrio com C e D. Então, eu tenho essa minha reação. E aí eu falo com vocês o seguinte: essa reação, ela está em equilíbrio, né? E aí, depois que essa reação já alcançou o equilíbrio, eu vou aumentar a concentração de A. Lembrando que colchete na química, né, representa concentração em mol por litro. Então, o que a gente vai pensar? Se eu aumentar a concentração de A, para qual sentido a minha reação vai deslocar? Então, a gente pode pensar que a reação se desloca no sentido de minimizar o efeito. Então, se eu aumentar a concentração de A, eu vou aumentar a concentração dos meus reagentes, né? Eu vou ter mais reagente. Então, como eu vou ter, entre aspas, muita coisa do lado esquerdo dessa reação, o que essa reação vai fazer? Ela vai se deslocar da esquerda para a direita para poder minimizar o efeito do aumento da concentração de A lá no reagente. Então, se eu aumentei a concentração de A no reagente, a reação ela vai se deslocar no sentido contrário de onde eu aumentei a concentração para poder minimizar esse efeito. Se essa reação está se deslocando no sentido contrário de A, ela está se deslocando da esquerda para a direita. E aí, ó, a gente já viu lá no iniciozinho que quando a gente tem, aqui ó, quando a gente tem a reação, ó, saindo da esquerda e indo para a direita, essa é a nossa reação direta. Eu posso falar que é o sentido direto da reação. Agora, quando vai de C e D, C e D, né, reagem entre si indo para A e B, já é a reação inversa, então é o sentido inverso. Então, eu posso falar que da esquerda para a direita eu tenho um sentido direto, e da direita para a esquerda eu tenho um sentido inverso. Então, quando a gente tem lá o aumento da concentração de A, então voltando lá para o slide, se eu tiver o aumento da concentração de A, para eu poder minimizar esse efeito, eu vou ter que deslocar da esquerda para a direita, e o deslocamento da esquerda para a direita é o deslocamento no sentido direto. Então, a reação, ela desloca no sentido direto da reação. Então, a reação desloca no sentido direto. Vamos pensar se nessa mesma reação eu aumentar a concentração de C. Só para destacar uma coisa, a gente pensou no aumento da concentração de A. Então, se aumentar a concentração de A, eu estou aumentando a concentração de um dos reagentes. Então, para poder minimizar o efeito que eu estou dando lá no reagente, a reação vai deslocar no sentido contrário de onde eu estou aumentando a concentração. Então, se eu aumentei a concentração de A, a reação desloca no sentido direto. Se eu aumentasse, por exemplo, foi sem querer o que eu fiz. Se eu aumentasse, por exemplo, a concentração de B, qual é o raciocínio que a gente teria? O mesmo, porque B é outro reagente que a gente tem. E aí eu vou fazer um destaque, porque quando a gente fala de equilíbrio, né, falar de reagente e produto torna-se relativo, né? Depende qual é o sentido que você está considerando, qual é a reação que você está considerando, a direta ou a inversa. Se você estiver considerando a direta, né,
A e B são os reagentes, C e D os produtos. Mas se for inversa, C e D são os reagentes, A e B os produtos. Sendo que no momento que eu estou explicando, né, eu estou falando reagente, estou falando produto. Então, vocês poderiam perguntar assim, mas qual reagente e qual produto? Toda vez que vocês verem expresso reagente e produto e não discriminar para vocês qual é o sentido que está sendo considerado, a gente fica subentendido para a gente que está considerando o sentido direto. Então, a todo momento que eu falar agora para vocês reagente e produto, para ficar mais palpável para a gente entender, a gente vai estar considerando a reação no sentido direto. Então, reagentes são os da esquerda, que já é o costumeiro da gente, e os produtos o da direita, tá? Só para a gente conseguir falar a mesma língua, senão vai ficar uma coisa muito confusa, tá bom? Então, agora a gente vai pensar que a gente vai aumentar a concentração de C. Se a gente aumentar a concentração de C, C agora compõe um dos produtos. Então, para eu poder minimizar o efeito desse aumento lá no produto, a reação vai se deslocar no sentido contrário, né? Eu estou com uma quantidade de produto maior, então a reação vai se deslocar da direita para a esquerda para a reação retornar ao equilíbrio. Então, se eu aumentar a concentração de C, se a reação vai se deslocar da direita para a esquerda, essa reação ela desloca no sentido inverso, porque agora está indo da direita para a esquerda, tá bom? Agora, se a gente fosse pensar que a gente diminuiu a concentração de B, porque não necessariamente a gente só vai aumentar, a gente pode também diminuir. Então, se a gente diminuir a concentração de B, o que vai acontecer? Para que sentido vai deslocar? Aí a gente poderia pensar, se eu diminuir a concentração de B, eu vou ter uma quantidade de reagente menor. Então, para essa reação retornar ao equilíbrio, eu vou ter que deslocar no sentido de eu formar esse reagente que eu perdi, porque a concentração de B, que é um dos reagentes, diminuiu. Então, quando a gente diminui a concentração de alguém na reação, a reação vai se deslocar no mesmo sentido que aquele alguém está. Porque se ela se deslocar no mesmo sentido, eu vou estar formando aquela substância que a concentração tinha reduzido. É exatamente o raciocínio contrário de quando eu aumento. Porque se eu aumentar a concentração, eu vou ter uma quantidade maior. Então, eu desloco no sentido contrário para poder consumir aquela substância. Agora, se eu estou diminuindo a concentração, eu vou deslocar no sentido de justamente formar aquela substância. Então, eu desloco no mesmo sentido que aquela substância está. Então, se eu diminuir a concentração de B, eu vou ter que deslocar da direita para a esquerda, que é o sentido para poder formar B. Então, se o deslocamento é da direita para a esquerda, justamente a gente desloca no sentido inverso. Aqui eu estou colocando, essa questão do deslocamento usando o parâmetro do sentido. Mas, dependendo da questão, possa ser que não apareça dessa maneira. Desloca no sentido inverso. Poderia estar que o deslocamento é da direita para a esquerda. A gente está falando a mesma coisa. Poderia estar assim também. Desloca no sentido de formar B. Estaria certo também, porque o sentido inverso, C e D são os reagentes, A e B são os produtos, então nós estamos formando o A e B. Então, se está deslocando da direita para a esquerda, eu estou formando B. Também daria certo. Então, o deslocamento no sentido direto e inverso, a gente pode se expressar de maneiras diferentes, que vai estar dizendo a mesma coisa, tá? Agora, aproveitando essa deixa, vou então colocar se a gente diminuir a concentração de D. Para onde que seria o deslocamento? Se eu estou diminuindo a concentração de D, eu vou ter que deslocar no sentido de formar D. Então, o deslocamento vai ter que ser da esquerda para a direita. O deslocamento da esquerda para a direita é o sentido direto, né? Então, desloca no sentido direto. Beleza? Então, quando a gente pensar em concentração, nós vamos ter que utilizar esses raciocínios para a gente poder pensar aí
como que vai ser esse deslocamento. Sempre lembrando do princípio de Le Chatelier, né? O princípio de Le Chatelier vai falar para a gente, quando uma condição que determina o estado de equilíbrio é alterada, o sistema vai responder no sentido de minimizar essa variação. Então, todos esses deslocamentos foi justamente pensando em como que eu vou minimizar o efeito do que aconteceu. E minimizar esse efeito é justamente deslocar no sentido que minimize o efeito, né? Essa é a ideia do minimizar o efeito. É deslocar a reação para ela encontrar um novo equilíbrio. Agora, e se a gente mexer na pressão da nossa reação? Se a gente agora for mexer na pressão, como que a gente vai pensar, né? Bem, vamos lá. Ficou ruim, deixa eu escrever de novo. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente mexe com a pressão ela só vai influenciar nas substâncias que estão no estado gasoso, né? Então, substâncias que não estão no estado gasoso não são influenciadas, né, pela pressão. Então, se eu tiver uma reação, né, vou novamente colocar uma reação genérica, só que agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar deixa eu só pensar aqui. Vou botar aqui assim. Vou botar aqui. Assim, pronto. Então, a gente tem essa reação, né? Que agora eu destaquei o estado físico das substâncias, né? Para a gente poder pensar na influência da pressão, primeiramente nós vamos ter que analisar o número de mols que nós temos das nossas substâncias, tanto no reagente quanto no produto. Por que a gente tem que analisar o número de mols? Porque o número de mols daquele gás está diretamente interligado à quantidade de moléculas que a gente vai ter daquele gás no sistema. Quantas moléculas, quanto mais moléculas tivermos, maior vai ser a influência da pressão, né? Naquele lado da reação, né? Podemos dizer assim. Então, a primeira análise que a gente vai ter que fazer é olhar a nossa reação e discriminar as substâncias que a gente vai levar em consideração. Então, a gente tem A mais B formando C mais D, sendo que A está no estado gasoso e D também está no estado gasoso. Só que B e C não estão. Então, para eu poder fazer a análise, eu só vou levar em consideração A e D. Depois que a gente fizer isso, eu vou analisar aqui. Se eu for olhar o meu reagente, quantos mols de substâncias gasosas nós temos no reagente? Olhando o nosso reagente, nós temos aí somente 1 mol de A, então eu vou dizer que no meu reagente eu tenho 1 mol de substâncias gasosas. Agora, se a gente for olhar o nosso produto, nós temos aí 2 mols de D, então aqui nós temos 2 mols de substâncias gasosas. Depois que a gente analisa a quantidade de mols que a gente tem de cada lado na nossa reação, nós iremos fazer a seguinte análise. Se no produto eu tenho mais mols do que no reagente, quando eu aumentar a pressão, o lado do produto, como tem mais mols, tem mais moléculas.
Então, o efeito do aumento da pressão vai ser maior no produto do que no reagente, porque aumentar a pressão é reduzir o volume. Então, eu estou reduzindo o volume do sistema e do lado do produto eu tenho muito mais moléculas. Então, como o produto vai sofrer um maior efeito devido ao aumento da pressão, de acordo com Le Chatelier, a reação ela se desloca no sentido a minimizar o efeito que a reação sofreu, que foi o aumento da pressão. Então, para eu poder minimizar esse efeito, eu vou ter que deslocar no sentido contrário ao lado que eu tenho mais mols para poder minimizar o efeito, visto que onde eu tenho mais mols sofre o maior efeito devido ao aumento de pressão, porque eu tenho mais moléculas ali. Então, eu posso afirmar que, nesse caso, se a gente tiver o aumento da pressão, nesse caso, a reação vai ter que deslocar da direita para a esquerda, porque o maior número de mols está no produto, então a reação se desloca no sentido contrário de onde a gente tem mais mols. Então, se a gente aumentar a pressão, vai desloca da direita para a esquerda, então vai deslocar no sentido inverso. Então, desloca no sentido inverso, tá? Agora, se a gente diminuir a pressão, antes de eu explicar aqui a diminuição da pressão, já vou fazer aqui uma ressalva, que é o seguinte: cuidado na hora de fazer, né, essa análise e esquecer uma coisa. Esquecer que só pode analisar as substâncias no estado gasoso. Porque se a gente esquecesse isso, olha o que aconteceria, né? Se eu considerasse todo mundo. No reagente eu tenho 1 mol de A e 4 de B, eu teria 5 mols no reagente. E no produto eu tenho 2 de C e 2 de D, eu teria 4 mols no produto. Então, se eu fizesse a análise de todo mundo, o maior número de mols estaria no reagente. E aí o meu raciocínio seria todo contrário ao raciocínio certo, porque no início eu deixei de prestar atenção no estado físico. Então, aí, quando eu considero só os no estado gasoso, aí inverte. Na realidade, considerando só as substâncias no estado gasoso, o maior número de mols está no produto. Então, tem que ter muito cuidado com essa análise do estado físico, porque se analisar errado essa parte, a análise consecutiva vai sair contrária, tá? Aí, beleza. Agora, a gente vai ter a diminuição da pressão. Então, se a gente vai ter aí a diminuição da pressão, para onde essa reação vai deslocar? A gente agora vai ter que pensar o seguinte, porque quando a gente diminui a pressão, o volume ele aumenta, né? Então, eu tenho agora um sistema que o meu volume está aumentando, a pressão está reduzindo. O lado onde eu tenho menos mols, eu tenho menos moléculas. E aí, o que vai acontecer? Onde eu tenho menos moléculas, mais afastadas essas moléculas ficam uma da outra devido ao aumento de volume. O volume do sistema está aumentando. Então, essas moléculas elas se afastam muito onde eu tenho menos mols. Onde eu tenho mais mols, as moléculas elas não se afastam tanto como elas se afastam onde eu tenho menos mols. Então, agora, onde eu tenho menos mols, vai acabar sofrendo um efeito maior. Então, agora, onde eu tenho menos mols, vai sofrer um efeito maior devido à diminuição da pressão. Como o princípio de Le Chatelier fala que a reação, né, ela se desloca de forma a minimizar o efeito, se onde eu tenho menos mols está tendo um maior efeito, o meu deslocamento vai ter que ser no sentido contrário de onde eu tenho menos mols. E isso é sinônimo falar que se eu desloco no sentido contrário de onde eu tenho menos mols, eu estou deslocando no mesmo sentido de onde eu tenho mais mols. Então, enquanto eu aumento a pressão, eu desloco no sentido contrário de onde eu tenho mais mols.
Quando eu diminuo a pressão, eu desloco no mesmo sentido de onde eu tenho mais mols. Então, no caso dessa reação, como onde eu tenho mais mols é do lado direito, a reação vai ter que deslocar da esquerda para a direita. Então, se eu tiver a diminuição da pressão, essa reação ela desloca no sentido direto, porque é justamente da esquerda para a direita, tá? Então, desloca no sentido direto. Então, essa aí é a influência que a gente tem da pressão no deslocamento do nosso equilíbrio, tá? Agora, se a gente for pensar, não sei se eu botei, saber se tinha botado outro em branco. Agora, se a gente for pensar em relação à temperatura, né? Como que vai ser aí o deslocamento da reação, né, se a gente pensar na temperatura? Então, eu vou botar aqui temperatura. Para a gente poder falar de temperatura, primeiro a gente vai ter que relembrar alguns conceitos, que isso a gente traz da Físico-Química Aplicada 1, tá? Quando a gente fala de temperatura, nós estamos falando ali do envolvimento de calor no processo, né? Se a gente está falando do envolvimento de calores, né, no processo, isso está associado diretamente aos nossos processos endotérmicos e exotérmicos. Quando a gente tem ali uma transformação que é exotérmica, isso significa que a nossa reação ela libera calor, né? Se é exotérmica, libera calor. Liberar calor, eu posso escrever essa reação. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar relembrando. Relembrando. Se a gente tiver uma reação exotérmica, está acontecendo a liberação de calor, né? O calor ele está sendo liberado. Se eu estou liberando calor, eu posso dizer consequentemente que ele vai compor a minha reação estando no produto, porque se é algo que está sendo liberado, né, entre aspas, está sendo formado, ele compõe um produto. Se eu fosse escrever genericamente uma reação exotérmica, eu poderia dizer que eu tenho A mais B, vamos supor que esse sistema aí está em equilíbrio, formando C mais D, e aí eu posso colocar aqui mais calor. Por que mais calor? Porque o calor está sendo formado, ele está sendo liberado. A reação ela é exotérmica. E aí, quando a gente fala de processos exotérmicos e endotérmicos, isso está diretamente associado à nossa variação de entalpia, que é o que a gente chama lá de ΔH, né? E aí, toda vez que a gente tem uma variação de entalpia menor que zero, ou seja, negativo, a gente pode afirmar que a reação está liberando calor, então ela é exotérmica. Então, a gente pode pensar o seguinte: o sentido que temos em direção ao calor vai determinar o que nós chamamos de sentido exotérmico ou endotérmico. Então, como o calor em uma reação exotérmica está no produto, eu vou falar que da esquerda, bonito agora vai ser fazer um negócio reto aqui, deixa eu tentar. Então, a gente vai falar que da esquerda para a direita, ou seja, em direção ao calor daquele processo, nós temos aqui o sentido exotérmico. Então, o sentido exotérmico é o sentido em direção ao calor. Esse sentido em direção ao calor em uma reação exotérmica corresponde da esquerda para a direita. Então, esse é o nosso sentido exotérmico. Então, aqui, da esquerda para a direita, a gente vai ter o nosso sentido exotérmico.
Se a gente for pensar agora ao contrário, é exatamente o oposto. Então, agora, se a gente tiver uma reação endotérmica, reação exotérmica, prefixo exo, vai dar a ideia de sair, né? O calor está saindo, o calor está sendo liberado. Agora, uma reação endotérmica, o prefixo endo vai dar a ideia para a gente de que o calor está vindo para dentro. Então, o calor está entrando no sistema. Então, se o calor está entrando no sistema, eu posso falar que no processo endotérmico, a gente está tendo absorção de calor. Então, uma reação endotérmica acontece uma absorção de calor. Então, para a reação acontecer, como eu preciso absorver calor, se eu fosse demonstrar o calor na reação, esse calor estaria no meu reagente, porque eu preciso dele para a reação acontecer. Então, eu poderia escrever calor mais A mais B, formando C mais D. Então, agora a gente tem aí o calor compondo o nosso reagente. E aí, se a gente for falar em variação de entalpia, né, que é o nosso ΔH, em toda reação endotérmica, a gente vai ter um ΔH positivo, ou seja, o ΔH é maior que zero. Então, aí a nossa reação vai ser endotérmica. Como para a gente poder determinar o sentido, né? A gente considera o sentido em direção ao calor. Então, agora, se a gente for considerar em direção ao calor em um processo endotérmico, a gente teria essa realidade, o sentido da direita para a esquerda. Então, a gente pode afirmar que o sentido da direita para a esquerda é o sentido endotérmico. Então, por que é relevante a gente saber isso? Porque quando o contexto é temperatura, é comum aparecer isso para a gente, né? O sentido exotérmico e o sentido endotérmico. E o que isso representa, né? É justamente o sentido em direção ao calor daquele processo. Não vai ser comum a gente usar as expressões sentido exotérmico e endotérmico se a influência no equilíbrio não for a temperatura. Se, por exemplo, eu mexer na concentração ou na pressão, e aí a gente ter que analisar o deslocamento do equilíbrio, a gente não vai falar de sentido endotérmico e exotérmico, não. Mas agora, né, se a gente falar de temperatura, iremos. Agora, se falar de concentração e pressão, vai ser como eu coloquei lá em cima, né? Da gente falar de que desloca no sentido direto, no sentido inverso, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Aí vai ter expressões como essas. Então, visto isso, né, em relação a esse sentido endotérmico e exotérmico, para a gente poder falar da influência da temperatura, nós teremos que considerar, então vou botar aqui, ó, temperatura. Nós teremos que considerar se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, eu vou fazer a análise com vocês nos dois casos. Então, no primeiro caso aqui, eu vou considerar que a reação ela é exotérmica. Como que eu vou saber que a reação é exotérmica? A questão tem que informar de alguma maneira. Como que a questão pode informar que a reação é exotérmica? Pode dar um ΔH negativo, pode representar a equação colocando calor no reagente, tá? Então, são formas da gente aí saber se é endo ou exotérmica. Estou considerando aqui que eu tenho uma reação exotérmica. Então, A mais B, aí como é exotérmico, eu já sei que o calor está no produto. Então, eu tenho A mais B formando C mais D mais calor, porque está tendo liberação de calor, a reação é exotérmica. Então, agora a gente vai analisar duas situações. Primeira situação, se a gente tiver o aumento da temperatura do sistema, e depois se a gente tiver a redução da temperatura do sistema, considerando que a reação é exotérmica. Então, a gente vai pensar, bem, se eu aumentar a temperatura de um sistema significa que a gente está fornecendo mais calor àquele sistema. Em uma reação exotérmica, o calor ele já está no produto. Ele já existe no produto pelo fato da reação ser exotérmica.
além desse fato, a gente aumenta a temperatura e fornece mais calor ao sistema. Então, o meu produto vai sofrer um efeito maior devido ao aumento da temperatura, porque mais calor eu vou ter no meu sistema. E o calor, ele compõe o meu produto. Então, como forma de minimizar esse efeito, a reação ela se desloca no sentido contrário ao efeito na qual está acontecendo. Então, se eu estou tendo aumento de temperatura e está fornecendo mais calor ao sistema, eu estou tendo mais calor no produto, poderíamos dizer assim, então a reação vai se deslocar no sentido contrário ao calor. Então, se uma reação for exotérmica, ela vai ter que se deslocar no sentido contrário ao calor, então ela vai ter que se deslocar da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda equivale o sentido endotérmico. Então, eu posso falar que a reação desloca no sentido endotérmico. Então, eu posso afirmar o seguinte: uma reação exotérmica, quando acontece o aumento de temperatura, ela se desloca no sentido endotérmico. Perdão. Então, ela se desloca no sentido endotérmico, que é a mesma coisa que se deslocar da direita para a esquerda. Agora, se a gente diminuir a temperatura, a redução da temperatura equivale à diminuição de calor do sistema. Se eu estou tirando o calor do sistema, eu vou ter que encontrar uma maneira de recuperar aquele calor na qual eu estou tirando. Então, essa reação ela se desloca no sentido de formação daquele calor para a reação ela entrar em equilíbrio, né? Então, poderíamos pensar dessa maneira para ficar mais didático para a gente. Então, se a gente diminuir a temperatura, a gente vai ter que deslocar no mesmo sentido de onde está o calor. Então, no caso de uma reação exotérmica, equivale deslocar da esquerda para a direita. Deslocar da esquerda para a direita é a mesma coisa que o sentido exotérmico. Então, eu posso falar que a reação desloca no sentido exotérmico. Então, eu posso afirmar que uma reação exotérmica, quando a gente diminui a temperatura, ela desloca no sentido exotérmico, ou seja, o mesmo sentido da sua reação. Agora, se tiver aumento de temperatura, desloca no sentido contrário ao que é a sua reação. O mesmo raciocínio vai ser válido, só que agora a gente vai ter uma reação endotérmica. A diferença, então, aqui agora é que justamente se a reação ela é endotérmica, o calor vai estar no reagente. Então, reação endotérmica. Então, se a gente for escrever, a gente teria lá calor mais A mais B, formando C mais D, né? Teríamos isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma análise. Então, a gente tem aqui, primeiramente, o aumento de temperatura. Então, se a gente aumentar a temperatura do sistema, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Se a gente aumentar a temperatura, mesma coisa. A gente está fornecendo mais calor ao sistema. Como o calor já está no reagente, nós vamos estar aumentando a quantidade de calor no reagente. Como a reação desloca no sentido contrário a minimizar o efeito, então ela vai ter que se deslocar no sentido contrário ao calor. No caso de uma reação endotérmica, o sentido contrário ao calor vai ser da esquerda para a direita. O deslocamento da esquerda para a direita equivale ao sentido exotérmico. Então, eu vou colocar aqui que a gente desloca no sentido exotérmico. Ou seja, uma reação endotérmica, quando tem um aumento de temperatura, ela se desloca no sentido exotérmico, sentido contrário ao que é a sua reação. Agora, se a gente tiver diminuição de temperatura, eu vou estar tirando o calor do reagente, a reação vai ter que se deslocar no sentido de formar esse calor,
então a reação vai deslocar da direita para a esquerda, então, consequentemente, ela desloca no sentido endotérmico. E aí a gente pode afirmar uma coisa nesse enredo, porque olha só, quando eu tenho aumento de temperatura, o deslocamento é sempre no sentido contrário do que é a reação. Então, se a reação é exotérmica, se aumentar a temperatura, vai deslocar no sentido endotérmico. Mas se a reação for endotérmica e aumentar a temperatura, vai deslocar no sentido exotérmico. Agora, quando a gente tem diminuição de temperatura, desloca no mesmo sentido do que a reação já é. Então, uma reação exotérmica, se eu diminuir a temperatura, desloca no sentido exotérmico. Uma reação endotérmica, se a gente diminuir a temperatura, desloca no sentido endotérmico, tá? Isso aí é uma afirmação, sempre vai ser desta maneira. Então, a gente fecha aí essa primeira aula, né? Completando aí a primeira aula que a gente tem de equilíbrio químico, que é com o princípio de Le Chatelier. O próximo conteúdo que a gente entra vai ser sobre equilíbrio iônico. Então, agora nós vamos ter influência, né, o envolvimento de íons na nossa reação. Então, se a gente vai ter íons na nossa reação, a gente vai ter que levar algumas coisas em consideração, tá? Essa aula aqui já tá um pouquinho grande, né? Tá com 41 minutos, então eu vou encerrar ela, né? A gente fechando o princípio de Le Chatelier. Vou aí gravar mais uma aula, entrando um pouquinho em equilíbrio iônico, tá bom?